Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, eu quero continuar o pensamento sobre propósito, continuar falando um pouquinho sobre propósito. O tema dessa mensagem, eu coloquei essa manhã como restaurando as conexões e alinhando o propósito. Deus, Ele tem um projeto para a humanidade. Posso ouvir um amém? Deus, Ele tem um projeto, queridos, para a humanidade. Tudo que Deus faz com um propósito. Ele faz para quê? Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas tem um para quê. Posso ouvir um amém? Algo que Ele quer realizar através de nós. Ele toca as nossas vidas para que algo aconteça através das nossas vidas. E Deus, Ele tem um plano. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, nós podemos estabelecer aqui como o propósito original de Deus. Aquilo que Deus tinha em mente ao criar a humanidade e desenvolver esse projeto com a humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, ele fala assim: E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, ou uma melhor tradução seria governo, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que se arrastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se arrasteja pela terra. Queridos, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos o plano original de Deus, a mente de Deus na criação, um mundo sem pecado, a ideia de Deus, o projeto que Deus tinha para a humanidade. E esse projeto de Deus, queridos, ele se inicia com um casal. Repete assim comigo: casal. Ele se inicia com um casal, e Deus abençoa esse casal. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 28 nos fala. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se arrasteja pela terra. Queridos, Deus os abençoou. Deus, queridos, Ele abençoa o coletivo. Quando nós vamos para Efésios capítulo 1, versículo 3, vai falar o quê? Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Deus, queridos, Ele estabelece a sua bênção no coletivo. Deus abençoou o casal, queridos, não é no singular. Vivemos hoje uma sociedade individualista. Eu e você perdemos a sensação de clã. Nós vivemos essa sociedade individualista e tudo leva para nós lermos a vida de forma individual. Se nós olharmos, queridos, a maré que está nos levando, ela está nos levando ao individualismo. Nós olhamos as casas cada vez menores, nós olhamos as porções de comida cada vez menores. Quando nós íamos comprar lasanha, não sei se você se lembra, a lasanha, queridos, para colocar no forno micro-ondas era desse tamanho aqui. Alimentava uma família. Não sei se alimentava, né? Mas matava a fome. Não tinha nutrientes. Mas enfim, hoje as porções estão individuais. Socialmente, queridos, as liberdades individuais, elas são boas, queridos. Mas quando nós trazemos essa cosmovisão para dentro da igreja, tudo de forma individual, nós estragamos as coisas. Porque o projeto de Deus está no coletivo. Deus abençoou a humanidade. Deus fez o homem, queridos, preste aqui atenção em mim. Deus fez o homem como Deus sobre a terra. Parece uma heresia, mas não é. Só que Ele fez a humanidade, não o indivíduo como Deus. Quando nós trazemos para o individual que nós encontramos os problemas. Deus abençoa o primeiro casal, queridos, para um propósito.
Deus sempre abençoa para um objetivo, para algo a ser cumprido. Qual que era o propósito? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio ou governe sobre a face da terra. Daquele casal, queridos, Deus encheria a terra com a sua vontade. Deus se comunicaria com o homem no Éden, com o casal no Éden, e do Éden esse casal seria o quê? Frutífero, se multiplicaria, encheria a terra e exerceria o governo de Deus sobre a face da terra. Da comunhão com Deus, queridos, era para isso se espalhar e a humanidade colonizar a terra com a vontade de Deus. Nós seríamos espalhados a partir de um propósito, de uma comunhão com Deus. Nós sabemos, queridos, que a queda entra em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, a mulher, ela foi enganada pela serpente, ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela também dá ao ser humano, ao seu marido, e quando ela come, queridos, os olhos do ser humano é aberto, e ele passa a conhecer o bem e o mal. Eles passam a ter conhecimento do bem e do mal. Nesse ponto, queridos, 4 conexões são quebradas. Repete assim comigo, 4 conexões. 4 conexões são quebradas. É sobre essas conexões que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. A primeira conexão, queridos, é a conexão com Deus. O homem se desconecta de Deus. Aquele relacionamento antes que era banhado de amor, ele passa a ser banhado de medo, de temor. A voz de Deus, que era um alento ao coração do homem, a partir do momento da queda, queridos, essa voz, esse falar de Deus, essa comunicação de Deus, passa a aterrorizar o ser humano. O homem passa a ter medo de Deus, a voz de Deus se torna em espanto para o homem. Olha o que Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10 nos fala. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. A voz do Senhor, queridos, que antes trazia amor ao coração do homem, paz ao coração do homem, começa a trazer terror ao coração do homem. O homem passa a ter medo de Deus e se esconde. O homem foge da presença de Deus e continua fugindo até hoje. O ser humano, queridos, continua fugindo da presença de Deus até hoje. Ele continua se escondendo de Deus. E Deus não pergunta o que Adão fez. A pergunta é: aonde você está? Aonde você está? Porque o homem perde a sua posição diante de Deus. E ele passa a se esconder de Deus. A pergunta de Deus não é o que você fez, é aonde você está. Aonde você está. A posição na presença de Deus, ela é perdida. E o homem, queridos, passa a ser inimigo de Deus. Inimigo de Deus. O relacionamento de amizade passa a ser inimizade. O homem se separa de Deus e agora existe um abismo que ao longo da história vai se crescendo. Logo, a próxima geração, um irmão mata o outro irmão. Quando Caim é abordado, ele fala assim: passarei a ser errante, fugirei. E cada vez mais o homem vai se afastando de Deus. Cada vez mais esse abismo vai crescendo. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 2 nos fala. E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da
desobediência. Eu e você, nós estávamos mortos em nossos pecados e nossas transgressões. Nós não tínhamos vidas, estávamos afastados de Deus. Não adianta, queridos, nada do que nós fizéssemos alcançaria o favor de Deus. Nós estávamos mortos em separação total de Deus. Não havia nada que nos conectava a Deus. Nós estávamos longe e afastados de Deus. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, estávamos separados de Deus, nós não tínhamos vida. Não sei se você já ouviu aquela história, que você olha para uma pessoa e fala: pastor, o cara é gente boa, moralmente correto, paga os seus impostos, cuida bem da sua família, pastor, só falta Jesus. Já ouviu isso? Está morto. A sua moralidade não alcança a Deus. As suas boas ações não alcançam a Deus. Os seus tributos pagos não alcançam a Deus. A sua casa arrumada não alcança a Deus. A sua família organizada não alcança a Deus. Está morto. Andávamos ou vivíamos segundo o curso deste mundo, vivendo uma vida sem propósito, sendo guiados pelo príncipe da potestade do ar. Você sabia que você era endemoniado sem Jesus? Aleluia! O principado da potestade do ar direcionava os seus pensamentos e as suas intenções, o seu coração era guiado por ele, além dos seus acúmulos de pecado e a maldade que estava dentro de você. Pastor, não fui tão ruim assim. A graça comum talvez freou o teu potencial de maldade. Você poderia ser muito pior, se não houvesse uma graça comum te barrando. E se essa graça comum não barrasse a humanidade, ela já teria se autodestruído. Aleluia. Sim ou não? Herdamos essa separação, queridos. Olha o que Romanos capítulo 5, versículo 12 nos fala. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Queridos, eu e você somos pecadores porque Adão pecou, e nós herdamos isso. E além de herdar o pecado de Adão, nós temos o nosso acúmulo de pecados. Sim ou não? Eu já falei isso para você, mas você já mentiu alguma vez? Sim ou não? Sim. Quem mente é o quê? Mentiu uma vez se torna mentiroso. Você já roubou? Talvez imposto, comprou tênis da China, contrabandeou alguma coisa, roubou ou não? Quem rouba é o quê? Ladrão. Queridos, de 10 eu falei 2, você já caiu nos 2. Se eu continuar nos 10, você vai cair nos 10. Se você estivesse diante de um justo juiz, justo, não desse tipo de juiz que a gente tem, justo juiz, você seria condenado ou seria salvo? Condenado. Além do pecado de Adão, nós temos o nosso acúmulo de pecados. Por isso que essa conexão foi quebrada. Adão, queridos, como cabeça de raça, ele peca, queridos. Quando ele peca, ele contamina toda a raça humana. E essa conexão é quebrada com a raça humana. E todo ser humano nasce separado de Deus. A segunda conexão, queridos, que é quebrada no pecado de Adão, é a conexão, queridos, com o outro. A segunda conexão a ser corrompida é com o outro. E começa a haver um afastamento entre o outro. O primeiro casal, queridos, entra em crise com a entrada do pecado. Olha o que Gênesis capítulo 3, do versículo 11 ao 12 nos fala. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Queridos, aqui entra a guerra de acusação.
Antes o relacionamento que era perfeito, que trazia proximidade, começa a trazer afastamento. O pecado entra, queridos, e começa a nos afastar do outro. Há uma guerra de acusação. Aqui entra, queridos, a terceirização da culpa. Adão não assume sua responsabilidade como rei do mundo. A conversa de Deus com Adão, queridos, é uma conversa redentiva. Queridos, Deus faz perguntas redentivas a Adão, buscando um lugar de arrependimento. Quem disse para você que você estava nu? Você acha que Deus não sabia que ele tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus sabia, queridos. Deus estava procurando em Adão um lugar de arrependimento. Deus entra em uma conversa redentiva. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore igual que eu ordenei que não comesse? E se Adão falasse, comi, me arrependo, me perdoa, errei. Só que ele não entra nisso. O pecado já havia contaminado o seu coração, já começou um afastamento com Deus e um afastamento com o outro. Quando ele olha, a culpa é sua, Deus. Por quê? Porque você me deu uma mulher estragada. Foi a mulher que você me deu. A responsabilidade não é minha, é dessa mulher que você me deu. Consegue me entender? E essa terceirização de culpa, queridos, ela continua até hoje, e as conexões são quebradas, há um afastamento com o outro e continua acontecendo. Ao ser confrontado, Adão joga a primeira culpa em Deus e depois na sua mulher. Quem era responsável pelo jardim? Adão. A conversa é sempre com o homem. Nasce uma desconexão com o outro. Olha o que Gênesis capítulo 2, versículo 23 ao 25 nos fala. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, existia uma conexão, os dois se tornaram um de uma forma perfeita, estavam nus e não se envergonhavam, queridos. O homem e a mulher, com a queda, passaram a pensar de forma individual. Os dois, que eram uma conexão perfeita, se tornaram um cada um. E houve a quebra da unidade. E os relacionamentos começaram a se afastar. Não tiveram mais essa conexão. Tanto é que a próxima geração, entre irmãos, houve assassinato. Não houve conexão entre irmãos. Terceira conexão, queridos, que ela é quebrada, é a conexão com a natureza ou com a criação. Com a queda de Adão, queridos, todo caos social ele é estabelecido. Todo o caos social que nós olhamos ao nosso redor, queridos, nasce na queda. O pecado entra como uma avalanche no mundo, queridos. E toda a criação está comprometida. O governante ou rei da terra caiu. E com a queda de Adão, entram os problemas sociais. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19 nos fala. Olha que interessante esse versículo aqui, queridos. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. E ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto
você obterá alimento, até que volte à terra, ao qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Queridos, maldita é a terra, ela passa a produzir espinhos e ervas daninhas. Aquilo que era perfeito se torna em maldito. O trabalho que antes era uma vocação, queridos, de cuidar e cultivar o jardim, ele se torna em suor do rosto. Uma vez estava na metalúrgica trabalhando, um rapaz, gente trocando de roupa, saindo da metalúrgica, um rapaz, ele olha assim e fala, se eu encontrasse aquele que inventou o trabalho, eu matava ele. Eu falei, acho que você não vai ter tanta força assim. Porque foi o próprio Deus que inventou isso. Só que o trabalho no Éden de cultivar, de guardar e cultivar o jardim, queridos, era uma vocação. Havia um propósito, havia uma vocação para aquilo. E o homem fazia aquilo com prazer. O convívio com os animais, que antes era pacífico, agora entra a morte, é uma desconexão com a natureza. E todo problema social é um problema teológico. Preste atenção aqui em mim. Todo problema social é um problema teológico. Essa desconexão do homem com a natureza ou com a criação, com o meio ambiente, com a entrada do pecado na criação, é a raiz de todos os problemas sociais que nós temos hoje. A raiz de todo problema que nós temos hoje se chama pecado. Posso ouvir um amém? Amém? Nós precisamos estar convictos disso. Todo problema que nós olhamos ao nosso redor, queridos, é fruto e consequência do pecado, do afastamento de Deus, queridos. E isso precisa estar bem claro nos nossos corações. Todos os problemas que nós olhamos ao nosso redor, queridos, a resposta está em Cristo Jesus, na sua cruz e redenção. Senão nós colocamos paliativos, um salário melhor, uma educação melhor, a saúde melhor. Nós começamos a colocar paliativos e tentar melhorar a vida das pessoas. Mas a cruz de Cristo é a resposta. Porque o cara pode ser PhD, queridos, e sem Jesus ele vai continuar vivendo uma vida desgraçada. E vai para o inferno, hein? O cara pode ser multimilionário, queridos, viver uma vida desgraçada e ir para o inferno no final da sua vida. Não é essa melhora que nós estamos falando, queridos. Toda desconexão, queridos, com a natureza e com a criação, queridos, todo espinho e abrolho, toda deformidade, tanto física, emocional como mental, nasce com o pecado. E isso precisa estar claro no nosso coração, porque a igreja, queridos, e a igreja local, ela é a esperança do mundo. Ela é a esperança. A quarta conexão, queridos, que é quebrada, é a conexão consigo mesmo. O homem já não sabe mais quem ele é a perca da identidade e do propósito. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24 nos fala. Então o Senhor Deus disse, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra, da qual tinha sido formado. Pois, depois de expulsá-lo, colocou querubins a leste do jardim, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Queridos, Deus não castigou o homem expulsando ele do jardim. Deus protege em amor para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre com a semente do pecado. O senso de identidade, de propósito, eles se perdem aqui com o afastamento do plano original. E a conexão é quebrada, queridos. O primeiro casal se perde. Agora imagine, queridos, Adão saindo do jardim.
de um lugar de proteção e segurança, queridos. Adão foi criado para viver eternamente. O processo de degeneração entra na vida dele. Adão começa a envelhecer, Adão se machuca, Adão sangra. Não havia morte, não havia dor, não havia pranto. Quando eles saem disso, queridos, há uma crise neles. Imagina a primeira vez que ele pisou, por exemplo, em um espinho. A primeira vez que ele se cortou, a primeira vez que ele se machucou. A primeira vez que um gritou com o outro. As primeiras dores emocionais. Isso não existia. As quebras de conexão começaram a trazer isso. Repete assim comigo. Graças a Deus. Por Jesus Cristo. Olha o que Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 6 nos fala. E Ele lhes deu vida quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais andávamos noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora habita nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, estávamos mortos, as conexões estavam rompidas, vivíamos afastados de Deus. Agora em Cristo somos reconectados. A palavra religião é religar, ou ligar novamente. Nós fomos ligados, reconectados com Deus. E com Deus nós temos essa possibilidade de restaurar as outras 3 conexões novamente. A possibilidade, não a garantia, porque avançamos o tanto que permitimos avançar. A primeira conexão, queridos, hoje eu e você podemos viver uma conexão com Deus, e esse é o nosso primeiro chamado à comunhão e à intimidade com Deus. Em Deus as nossas lentes são trocadas. Na comunhão com Deus, queridos, começamos a ver a vida e as pessoas ao nosso redor de forma diferente. A conexão com Deus, ela é restaurada pela graça. De forma sobrenatural, a graça de Deus nos alcançou. Você ouviu o chamado de Deus, a fé salvífica nasceu no seu coração, e de forma sobrenatural você se rendeu a Cristo, e você nasceu de novo. E esse novo nascimento te conecta a Deus. A conexão com Deus é restaurada. E essa conexão é pela graça. Só que as outras 3 conexões, ela custa tudo. É o discipulado. É a conexão com o outro, a conexão com a criação. Essas conexões, elas custam de nós. A conexão conosco mesmo. Consegue me entender? As outras 3 conexões que eles vão custar tudo, é o discipulado. A segunda conexão, queridos, a conexão com o outro, é o fruto da conexão com Deus. À medida que vou me aproximando de Deus, eu vou me aproximando do outro. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 19 ao 21 nos fala. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Queridos, quando nós reconectamos com Deus, queridos, e nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro, então a capacidade de amar verdadeiramente, ela só é entregue àqueles que nasceram de novo.
aqueles que têm um contato com Deus, aqueles que receberam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor, nascem de novo, têm o privilégio de manifestar o amor ágape às pessoas, têm o privilégio de aprender a amar com o Espírito Santo, aonde somos conduzidos a amar o nosso próximo. Se amamos a Deus, amamos as pessoas. Quando restauro a minha conexão com Deus, naturalmente o Espírito Santo vai me conduzir a restaurar a conexão com o outro. E eu vou aprendendo a amar de forma incondicional. Assim como Romanos capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não busca os seus próprios interesses. E nós somos conduzidos a esse amor. E a conexão com o outro vai sendo restaurada. Terceira conexão, a conexão com a natureza. Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 22. A ardente expectativa da criação ou da natureza criada aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação ou a natureza criada será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Queridos, existe uma ardente expectativa. Essa ardente expectativa é uma expectativa ansiosa, persistente. Não de uma economia melhor, não de uma saúde melhor, não de um assistencialismo melhor, não de um governo melhor. A criação, ela geme, queridos, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa da criação, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A palavra filhos ali, queridos, é ruios, é filhos maduros. Quando você pega João capítulo 1, versículo 12, que fala que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos. A palavra filhos ali é tecnon, filhos pequenos, crianças, todos aqueles que nascem para o reino de Deus, todos aqueles que nascem de novo, eles nascem como bebês espirituais, como tecno, e a palavra aqui é ruios, é filhos maduros. Existe uma grande expectativa da criação, que geme com dores, queridos, até hoje, esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Porque a criação, ela geme, ela suporta angústia, ansiando a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quarta conexão, consigo mesmo. E essa não é uma conexão humanista, queridos, não é um desejo humanista, não é a ideia de conhece a si mesmo. Essa máxima de conhece a si mesmo é uma máxima filosófica escrita no templo de Apolo em Delfos. Conhece-te a ti mesmo, não é essa ideia filosófica, queridos, essa conexão, não é uma conexão assim, eu preciso estar bem comigo mesmo, não é isso, queridos. A conexão consigo mesmo, queridos, é o entendimento da nossa identidade em Cristo Jesus. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5 ao 17 nos fala. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Queridos, nós não conhecemos ninguém mais segundo a carne, nem a nós mesmos. Nós não deveríamos olhar para nós segundo a nossa velha natureza, segundo a nossa carne, segundo as nossas limitações, segundo as nossas dificuldades. Nós deveríamos olhar para nós mesmos segundo uma conexão de uma nova identidade em Cristo Jesus. Uma nova vida, nos conectando com Cristo Jesus, uma nova identidade. Nós não deveríamos olhar para nós mesmos segundo a carne, segundo as nossas limitações. Nós não deveríamos olhar para os outros segundo a carne, mas segundo a obra de Cristo Jesus. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando. Não deveríamos olhar para nós mesmos segundo as nossas limitações. Consegue me entender, sim ou não? Nós não deveríamos olhar, conhece a si mesmo, busque o autoconhecimento, não, queridos. Nós deveríamos olhar segundo Cristo Jesus, a maneira que Cristo nos olha, a nova identidade, uma nova natureza, as coisas velhas se passaram, quem nós somos em Cristo Jesus. Porque daí nós não nos apoiamos na carne, mas nós nos apoiamos na obra redentora de Cristo Jesus. Quando essas conexões, queridos, acontecem, nós começamos a caminhar de volta ao plano original de Deus. Quando essas conexões são tocadas, queridos, nós caminhamos no propósito. Nós temos comunhão com Deus. Nós temos comunhão uns com os outros. Nós nos tornamos resposta social aonde nós vamos, porque nós somos enviados como missionários aonde nós estamos. Nós somos enviados, queridos, e nós nos tornamos resposta social onde nós estamos. E o entendimento de quem nós somos toca as nossas vidas. E o mundo ao nosso redor é transformado. Quando nós falamos de propósito, queridos, o propósito toca essas áreas, queridos. Temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com as pessoas lá fora, aonde nós somos enviados como missionários e com um propósito de manifestar o reino de Deus, e as respostas sociais que as pessoas precisam, aonde você está trabalhando, você é o porta-voz dessas respostas. Quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a perceber e começa a aflorar a nossa nova identidade. Nós começamos a entender quem nós somos. Essas 4 conexões são tocadas nas nossas vidas e nós vivemos o propósito de Deus que Ele tem separado para cada um de nós. Tanto no individual, quando somos enviados, como no coletivo, quando nós nos reunimos como igreja. Começamos a ser um canal de bênção na vida das pessoas. Respondemos ao chamado de Abraão, ser tu uma bênção. Paramos de correr atrás de uma vida egoísta, de reconhecimento, de querer andar com pessoas importantes, largamos isso. E nos tornamos servos uns dos outros. E o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas. A lente da individualidade sai, a lente do egoísmo sai, e tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, glorificando a obra da cruz. No propósito de Deus, no propósito que Deus tem separado para cada um de nós, de forma individual e coletiva. E a primeira conexão começa qual? A primeira conexão é a conexão com Deus. Graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos tirou de um tremendal de pecados e de forma sobrenatural nos firmou em uma rocha. E dessa rocha nós conseguimos reestabelecer conexões. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar. Gostaria de chamar.